Neste vídeo, irei explicar o que é o JPA e como ele funciona. O JPA é uma especificação, a Java Persistence API. Ela preocupa-se com a persistência, o que vagamente significa qualquer mecanismo pelo qual os objetos Java sobrevivam ao processo do aplicativo que os criou. Nem todos os objetos Java precisam ser persistidos, mas a maioria dos aplicativos persiste os principais objetos de negócios. A especificação JPA permite definir quais objetos devem ser persistidos e como esses objetos devem ser persistidos em suas aplicações Java. Por si só, o Java não é um framework ou ferramenta. Em vez disso, define um conjunto de conceitos que podem ser implementados por qualquer ferramenta ou framework. Embora o modelo de mapeamento ORM, mapeamento objeto relacional, do JPA tenha sido originalmente baseado no Hibernate, ele evoluiu desde então. Aqui um diagrama ORM, Object Relational Mapping, um mapeamento objeto relacional. Esse mapeamento ele mostra aqui como funciona a camada ORM da aplicação, onde se encontra a API JPA e se encontra o framework ORM da aplicação. Então eu tenho aqui, onde vai estar meu framework ORM? Aplicação chama a camada JPA, que esta internamente chama o framework que vai ser utilizado. Pode ser o Hibernate, o Top Link, o Eclipse Link, posteriormente vou estar falando deles. Mas, não importa qual seja, o direcionamento vai ser sempre para o banco de dados. Esta camada aqui substitui a camada JDBC pura, que era feita direto ao driver do banco de dados, o que torna a aplicação portável para qualquer banco de dados. Reutilização de um mesmo código-fonte. Você vai escrever somente uma vez o código-fonte e vai utilizar o mesmo código-fonte para todos os bancos de dados diferentes. História do JPA. Como ele surgiu? Como o primeiro framework Java para ORM foi o Hibernate, no início eram utilizados os arquivos XML, os conhecidos HBM.xml. Depois vieram o Xdocklet. O Xdocklet foi um tipo de antecessor das annotations. Ele era utilizado com EJBs e também o Hibernate. No mesmo local que a gente coloca as anotações, eram colocados esses arquivos, essas inscrições, as anotações Xdocklet. A JPA é uma especificação Java para acessar, persistir e gerenciar dados entre os objetos Java e um banco de dados relacional. A JPA foi definida como parte da especificação EJB 3.0, como um substituto para a especificação EJB2 CMP Entity Beans, pois era muito complexo você fazer essa parte de persistência com o EJB, era bem trabalhoso. A JPA vem da necessidade de se simplificar a complexidade do EJB para se persistir dados. A JPA, agora, ela é considerada a abordagem padrão da indústria de ORM, Object to Relational Mapping. Como funciona o JPA? Ele funciona através de qualquer framework ORM, de mapeamento objeto relacional, baseado na especificação JPA. Pode ser o Hibernate, o Eclipse Link, o Top Link, o OpenJPA. Como o JPA foi feito inicialmente em cima do Hibernate, o Hibernate já existia, ele é mais antigo, então ele se tornou padrão de mercado. Então o Hibernate ele existe sem ter o JPA. Os outros frameworks já foram inventados em cima do JPA. Então o Eclipse Link, o Top Link e o OpenJPA já foram feitos em cima da especificação JPA. Aqui um diagrama ORM mais detalhado. Nesse diagrama podemos ver o mundo exterior ao sistema, onde os usuários podem acessar a aplicação por qualquer dispositivo, um notebook, um tablet, um celular, um computador. Ele vai chamar a aplicação e a camada de aplicação não importa qual seja, esteja com o padrão MVC, JSF, Angular, React, Vue.js. Utilize aqui, chame a camada ORM, a interface JPA está aqui, o mecanismo JPA está aqui. O mecanismo
ORM está aqui. O framework pode ser o Hibernate, o Eclipse Link, o Top Link, o OpenJPA, não importa qual seja. Você vai escrever uma única vez o código-fonte e esse código-fonte vai ser portável para qualquer banco de dados. Você terá portabilidade para qualquer banco de dados. Exemplo, eu crio a aplicação JPA utilizando o framework Hibernate. Para todos os bancos de dados que minha aplicação vai rodar nos clientes. Então, o cliente pode ter o banco de dados MySQL, pode ter o Postgre, pode ter o MariaDB, pode ter o Oracle, o SQL Server, não importa. E depois eu descubro, pesquisando, estudando, que o Eclipse Link ele tem uma performance melhor com o banco de dados Postgre. Ele funciona melhor com a questão de cache com o Postgre. Ok? Então eu só altero na configuração do JPA, do Hibernate para o Eclipse Link, para aquele determinado cliente eu vou usar o banco de dados Postgre. O Top Link funciona, ele foi inventado pela Oracle. Ele funciona melhor com o banco de dados Oracle, tem uma performance melhor. Então, eu altero minha configuração do JPA para usar o Top Link somente para um cliente meu que tem o banco de dados Oracle. Um exemplo. Né? Então, você tem essa flexibilidade. Só que o código-fonte da aplicação você não precisa reescrever. Se você fizesse com JDBC puro, você teria que reescrever. Porque tem coisas diferentes no SQL que funciona com o banco de dados e não funciona no outro. E com o JPA, com a especificação JPA, não precisa disso. Você escreve somente uma vez o código-fonte e tem a portabilidade para qualquer banco de dados. Então, na camada de base de dados, ela sempre pode mudar. Aqui, a camada ORM não vai mudar. A camada de base de dados pode mudar sempre. Você pode ter o banco de dados Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, MariaDB, não importa. E aqui só vai mudar uma configuração, se você quiser usar um framework ou outro, para ter uma performance melhor. Entrando mais detalhadamente no funcionamento do JPA, está explicando como funciona o objeto Entity Manager Factor. Ele é uma interface usada para integrar com a fábrica de gerenciadores de entidades para a unidade de persistência. Quando o aplicativo termina de usar a fábrica do gerenciamento de entidades, no gerenciamento do aplicativo, o aplicativo deve fechar a fábrica do gerenciador de entidades. Depois que o Entity Manager Factor é fechado, todos os seus gerenciadores de entidades são considerados no estado fechado. Uma entidade é equivalente a uma tabela. O Entity Manager. Ele é uma instância de Entity Manager. E ela está associada a um conceito de persistência. Um contexto de persistência é um conjunto de instâncias de entidade em que, para qualquer identidade de entidade persistente, ou seja, qualquer tabela, existe uma instância de entidade única. Dentro do contexto de persistência, as instâncias de entidade e seu ciclo de vida são gerenciados. A classe Entity Manager é usada para criar e remover instâncias de entidades persistentes, para localizar entidades por sua chave primária e para consultar entidades. O conjunto de entidades que podem ser gerenciadas por uma determinada instância, Entity Manager, é definido por uma unidade de persistência. Uma unidade de persistência define o conjunto de todas as classes relacionadas ou agrupadas pelo aplicativo e que devem ser colocadas em seu mapeamento em um único banco de dados. Para o JPA saber que aquela classe é uma tabela, tem de ser colocada numa classe a anotação @entity. Para se saber qual o nome da tabela, tem que ser colocada na classe a anotação @table. Entity, uma entidade é uma classe que representa uma tabela. Então, o entity serve para definir e representar que uma classe é igual a uma tabela. E o table para dizer que uma tabela tem um nome, determinado nome. Vamos a um exemplo prático de como isso funciona. Vamos agora a um exemplo prático. Esta é a classe blog. Para o JPA saber que a classe blog é uma tabela, tem que se colocar a anotação @entity aqui. E para o JPA saber qual o nome dessa tabela, se coloca a anotação @table. E aí se coloca um atributo aqui com o nome da tabela.
Ela blog. Vamos a outra classe, outro exemplo. Para o JPA saber que a classe categoria é uma tabela, você coloca novamente o atributo entity aqui. E para saber o nome dela, o atributo table. Isso para todas as classes. Isso é assim que funciona.